Olá pessoal, bem-vindos a mais uma Brad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Brad Regional São Paulo. Comigo novamente aqui está o Dalton Martins, nosso diretor de negócios e também vice-presidente da Brad Nacional. Hoje o tema que nós vamos discutir é sobre precificação. Dalton, bem-vindo novamente e fala um pouco sobre o que é precificação. Obrigado, Rodrigo. Estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo relevante para o associado para o mercado, né? Eu acho que precificação é um item importantíssimo para o empreendedor. Eu acho que dentro daquelas competências que a gente conversou anteriormente sobre empreendedorismo, saber precificar é fundamental, até porque precificar é como o teu produto vai chegar para o teu cliente. Então, ter uma precificação bem feita, né, mostrar claramente os componentes disso e como esse preço foi feito, é importante que o empreendedor entenda. Né? E claro, eu costumo brincar que precificação não é uma ciência exata. Né? Ela tem componentes exatos, mas boa parte dela ela depende de vários fatores que o empreendedor tem que levar em conta. E assim, doutor, muita gente confunde um pouco a questão de precificação e orçamentação. Né? Normalmente o pessoal, é até comum, né? O pessoal manda um e-mail, liga, fala assim, cara, você pode me passar um orçamento? Né? Até o termo orçamento entra muito no nosso dia a dia. Mas qual que é a diferença quando você entra em orçamento e em precificação? Perfeito. A gente usa orçamento, é coloquial, né? A gente fala, me dá um orçamento, né? Me dá um preço. Mas a gente precisa entender claramente dentro das empresas o que é precificação, que é o preço de venda, e o que é orçamento. Né? O orçamento numa agência de comunicação ou num agente digital é todo o esforço necessário para executar um serviço. Né? Então, pegando o exemplo de um site, por exemplo, eu ia levantar os custos de criação, de tratamento de imagem, de programação de front-end, de programação de back-end, implantação, treinamento do cliente, todas as refações que eu vou fazer ao longo desse processo, ter os riscos calculados e ter um esforço em hora homem. Né? Isso é orçamento. Isto é a base para uma precificação correta. Com base neste orçamento que prevê praticamente todas as ações de um projeto, eu vou aplicar aí sim a ciência exata. Carga tributária, overhead, margem de contribuição, serviços terceirizados, serviços de data center, enfim, todo o arcabouço de custos que vão formar o preço de venda. Então essa é a grande diferença entre precificação e orçamento. Bacana, bom conceito, cara. Essa é uma coisa que muita gente não sabe, essa diferenciação, né? É bem coloquial, como você falou, mas hoje o orçamento está muito na boca do povo, né? E eu acho que realmente muita gente não sabe compor o preço, né? Você comentou algumas vezes aí sobre que a precificação sobre a questão de ciência exata, né? Precificar, então, no seu contexto geral, não é uma ciência exata. Não. Por que não é? Porque eu posso precificar para ganhar nada, para ganhar margem zero. Né? Eu não quero pagar para trabalhar, então eu tenho que calcular aquele custo para cobrir o salário do meu profissional, o meu aluguel, meus overheads, mas eu não quero ter margem de lucro nenhuma. Isso é muito comum, muitas empresas estão ganhando mercado, estão iniciando, elas querem ter preço competitivo e trabalham com preço e com margem zero. Diferente de ser preço inexequível, né? Acho que tem que ter essa visão. Uma coisa é preço inexequível. O que é isso? Ele não cobre os custos. Né? Quando eu faço, isso acontece, já vi acontecer em concorrências públicas, os custos, os preços que alguns concorrentes colocam, eles são abaixo dos custos. Né? Você não paga sua taxa administrativa, seus salários, seus impostos e faz um preço vil, diferente de margem zero. Então, por isso que esse trabalho de quanto eu quero ganhar, que ele não é exato. Né? Eu posso querer ganhar 100% de margem em cima dos meus custos, eu posso querer ganhar 30%, 10%, 20%. Isso depende do planejamento estratégico de cada empresa. Né? Mas tem que levar em conta que pelo menos tem que pagar os custos de produção. Isso nem sempre é uma realidade e muito mais no digital, né? Quando envolvia, né? Hoje já tem uma certa mudança, a questão de contratação de empresas em grandes licitações ou grandes contas, né, que envolveu milhões de mídia, quando você fala a parte de mídia. Muitas vezes um cliente ele vai fazer um grande investimento em mídia, uma marca, um anunciante, e você acaba colocando um monte de entregáveis, né, site, aplicativo, plataforma, sistema, sei lá o que, para compor toda aquela campanha de mídia que vai ser feita, e esses artefatos
muitas vezes nem são precificados, né? Eles são entregues e não são contabilizados. Isso é um grande erro que existiu na questão de identificar o potencial do digital, realmente quanto ele custa, dar o devido valor ao digital e às entregas. O que você acha disso? Perfeito, né? Isso eu acho que é um viés de uma herança da mídia offline, né? A gente tem lá desde a década de 50 uma mídia que tem um modelo de precificação que é comissão, né? Em cima de um valor de mídia, em cima de uma verba de mídia, as agências têm uma comissão pré-definida em lei, né? E normalmente, como essas verbas eram muito grandes, né, eram volumosas, essa comissão normalmente pagava todos os custos com uma margem de lucro gigantesca. Então pouca gente naquela época, né, ou neste meio, tem esse cuidado de calcular o custo hora homem de produção de tudo que vai ser entregue. Basicamente faz uma conta aproximada, recebe sua comissão, que por lei é 20% em cima das verbas, e aí isso paga com sobra todos os serviços. O digital veio para quebrar esse ciclo, né? Primeiro porque as verbas do digital são diferentes, elas são menores, são mais restritas. E o digital é muito mais mensurável. Então a gente consegue entender o resultado de uma mídia. Isso, inclusive, é até curioso, né? O digital que é completamente mensurável, né? E você consegue realmente medir resultado, tem verba de mídia ainda muito menor do que a verba de uma mídia offline, né? É que nós estamos engatinhando, né? A gente olha para a comunicação e a mídia tradicional, isso vem da década de 50. A gente está falando da internet comercial de mídia 15 anos, 20 anos no máximo, né? Então a gente já está passando por uma adequação à maturidade desse mercado. Mas o interessante é que o digital ele tem muito mais tarefas do que o offline, né? Se você vai fazer uma campanha offline, uma boa ideia, né? Uma big idea, cria um outdoor, por exemplo, publica, acabou aí a mídia, né? Pagou toda essa produção de outdoor, de criação, acabou. No digital, quando a gente publica uma campanha, é que começa o trabalho, né? A mensuração, o resultado, quem acessou. Inclusive, você pode trocar os criativos várias vezes ao longo de uma campanha. E todos esses serviços têm que ser orçados. Como eu falei anteriormente, ter um orçamento, né? Numa campanha, eu costumo dizer que uma campanha de mídia, ela tem que ser orçada igualzinho a uma produção de um site, né? Eu tenho que definir quantas peças eu vou fazer, eu tenho que definir quantas refações da peça eu vou fazer. E dá trabalho, assim, quando faz a questão de criar os banners, né? Banners HTML5, animados, né? Perfeito. Para todos os formatos possíveis, para todos os tipos de veículos possíveis. Para quais os browsers que vão abrir, para quais os formatos. Então tem assim, é um trabalho de produção bem árduo, não é um trabalho simples. É igual, ele é grande. Produção de uma campanha de mídia, ele dá tanto trabalho ou mais que uma produção de um portal, né? Então esse tipo de trabalho precisa ser orçado, é o velho e bom orçamento. Quantos relatórios eu vou entregar por semana, quantos relatórios eu vou entregar mensais, que tipo de dado eu vou mensurar, que KPI eu quero entregar. Então tudo isso vira um orçamento em hora homem, né? Que depois vai ser precificado com as mesmas técnicas de um portal. Carga tributária, overhead, margem que eu quero trabalhar. E isso é que gera algumas distorções no digital, porque isso dá muito trabalho, né? Então às vezes o orçamento da campanha de produção ele é maior que a verba de mídia, né? E aí geram alguns desconfortos no mercado. Precificar realmente é uma arte. Hoje a gente tenho 15 anos de empresa e, cara, é um aprendizado constante. E assim, eu vou falar assim, é um aprendizado constante e é uma atualização constante da nossa planilha de custos, porque o custo muda o tempo todo. Entra ferramenta, sai ferramenta, né? O dólar variando, né? A equipe tem aumento salarial, né? Muda as questões de infraestrutura que você tem. Então o custo ele aumenta, eu arrisco até dizer que às vezes mensalmente o seu custo aumenta. Então o seu valor hora, consequentemente, ele também varia muito, né? É importante, a gente criou uma planilha, no meu caso, a gente criou uma planilha muito detalhada com todos os itens de overhead, com todos os cálculos bonitinhos de impostos, equipe, valor hora de cada pessoa, papapá. Mas foi um trabalho muito árduo para chegar nisso, né? Perfeito. E hoje, e fora, acho que não somente isso, precificação não tem apenas a questão de você saber o seu custo, né? Isso é o principal, eu acho que é o principal. Mas a precificação também tem a questão de você ter o seu histórico,
o seu aprendizado de quanto tempo você realmente demora na média, porque às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, para entregar aquele produto, aquele serviço. Isso que eu acho que muita gente pode até conseguir saber o seu custo hora-homem, porque é fácil, né? É uma ciência exata, né? Mais e menos. Você pega tudo, soma, divide, multiplica e você tem lá o custo da sua equipe, né? Mas você saber se aquele negócio você deve cobrar 2 horas ou deve cobrar 4 horas, eu acho que aí é o desafio, né? E eu acho que isso aí é um dos principais componentes que mostram quando chega um orçamento para o cliente final, falando assim, cara, que você me mandou o orçamento de um site aqui, 30 mil, mas tem o seu concorrente está me cobrando 10, 12, 15, por que o seu é o dobro do valor? Por exemplo, aí eu acho que entra na... Eu queria que você explicasse um pouco mais, ver se meu raciocínio está meio certo. Pode ser duas questões principais. Eu acho que uma questão de meu concorrente talvez não tenha o mesmo custo de infra que eu tenho, né, de pessoa, de pessoal, de equipe, então tem um valor hora mais baixo, né? Ou às vezes, então, duas coisas, né? Eu acho que às vezes ele também não tem esse custo, ele não tem o mesmo expertise de saber realmente quanto tempo leva para fazer aquilo lá, e às vezes é uma empresa que está tomando prejuízo e não está sabendo, né? Mas também eu acho que tem a questão de como você entrega um serviço, um produto. Eu acho que esse é um desafio que até eu hoje sofro, né? Que eu tenho que explicar, cara, é mais caro, porque olha o que eu entrego para você. Eu entrego isso aqui tudo. Eu não faço apenas um site. Eu faço um site planejado, um site com inteligência. Você vai ter esse tipo de recurso aqui. Não é apenas fazer um site para fazer um site. Não sei se eu consegui explicar mais ou menos, mas você acha que faz sentido esse pensamento? Não, tem várias coisas aí que você colocou e vamos tentar simplificar, separar as coisas. Uma coisa é como você mede, né, os riscos de um projeto. Né, que você colocou, a minha experiência, né, e todo o tempo que eu entreguei projetos e serviços daquele tipo, já me dão margem para eu poder entender se uma coisa custa 2, 4, 6 ou 8 horas de produção. Isso sim é importante a experiência. Agora, precisa entender também componentes normais do mercado. Por exemplo, complexidade de uma tecnologia. Né? Às vezes, para desenvolver um site numa tecnologia muito mais rápida, em outra tecnologia mais complexa, eu vou precisar de profissionais mais caros e além de mais tempo. Então, isso tudo tem que ser muito avaliado no orçamento, porque o orçamento é uma fase de estudo muito forte, onde essas coisas são definidas. Eu costumo brincar, eu não sei se nós vamos passar em horário que criança pode assistir, mas eu costumo dizer que o pessoal tem o coeficiente de cagaço. O que é o coeficiente de cagaço? Né? É quanto eu vou botar no meu preço para prevenir aquilo que eu não sei. Né? Os erros que eu vou cometer, aqueles itens que eu não previ, a chatice do cliente, né, de ser cri-cri, querer refazer mais vezes do que eu planejei. Então eu preciso medir tudo isso, e isso não é uma ciência exata, né? É muita discussão de olhar o tipo de cliente, a experiência do desenvolvedor e da empresa, o ambiente que eu estou desenvolvendo, quantas pessoas têm envolvidas no processo, para que eu consiga dar margem para não ter prejuízo. Isso é uma coisa. A outra coisa, quando você colocou, uma empresa custa 30, outra empresa custa 20. Aí é muito difícil. Às vezes pode... Vamos partir do princípio que as duas são idôneas e estão montando o mesmo escopo. Né? Não estão jogando, omitindo coisas de escopo para ter preços menores. Provavelmente, um dos componentes que mais acontece é porte de empresa. Né? Então, está orçando com uma empresa pequena, né? Que tem um modelo operacional mais enxuto, trabalha com terceirização de mão de obra mais efetiva, trabalha com software livre, não tem uma estrutura faraônica, utiliza coworking, ou então agora, depois da pandemia, trabalho remoto, e você está com uma outra empresa que tem uma estrutura de custos muito maior. Né? Tem todo mundo, todos os seus funcionários são CLTs, trabalha com software da Microsoft, né? Tem uma sede na Faria Lima. Então tudo isso envolve na composição de preços. E você acaba tendo custos maiores nessa composição. Isso é uma coisa que, assim, é fato, né? Mas você acha que... eu não vejo muito em discursos esse tipo de explicação. Não. Às vezes o cliente nem dá a liberdade de você explicar porque o seu preço é mais caro ou mais barato, enfim. Ele não te dá essa abertura. Né? Ele fala assim, ó, o outro foi escolhido e acabou. Você acha que numa defesa de um orçamento, de uma proposta, né, de um trabalho, você deveria já explicar, deixar bem claro, ó,
eu trabalho dessa maneira, minha qualidade é essa, meu nível de entrega é esse aqui é a meu estrutura e é por isso que custa isso, meu preço. Você acha que logo de cara deveria já ter um discurso assim? Sim, sim, eu acho que isso é importante. Isso já vem mudando, Rodrigo. Hoje as empresas estão mais preocupadas com isso, né? Porque na verdade tem muita empresa que não entrega, né? Tem muita gente no digital que não entrega, então tem que tomar cuidado realmente, né? É o ônus e o bônus, o barato às vezes sai caro, né? Então, isso aconteceu muito, de contratar por preço, que é aquilo que eu recomendo sempre evitar, né? A pior coisa que pode acontecer é contratar por preço. Eu acho que qualquer concorrência, ela tem que ser avaliada por técnica e preço. Né? Entender os concorrentes, entender se eu tenho concorrentes do mesmo nível, se eu tenho o padrão de qualidade que eu quero, os cuidados na entrega estão sendo tomados são os que eu entendo que são relevantes, para eu poder aí sim nivelar a concorrência e fazer a tomada de preço de forma efetiva. E sim, eu acho que quanto mais o cliente entender isso e já no início, né, a empresa que mostrar isso com mais clareza no início da concorrência, eu entendo que ela tem uma vantagem competitiva interessante, porque e estão falando se empresas do outro lado que estão avaliando sejam realmente idôneas, né? Elas vão levar isso em conta na hora da escolha. E isso é interessante porque a gente vê até é difícil até fazer isso para o governo. O governo tem uma modalidade de contratação muito daninha que é chamada do pregão eletrônico, né? Pregão eletrônico, para quem não sabe, é simplesmente você abre uma concorrência, todo mundo entra lá para vender alguma coisa, quem der o menor preço leva. Né? Leilão mesmo, eu botei 10, eu boto 9, o outro bota 8, aí eu vou lá e boto 7. Não existe um critério de avaliação, é menor preço e pronto. Isso é daninho. Para comprar fósforo, né? Para comprar papel, para comprar qualquer outra coisa mais commodity, talvez seja um modelo interessante para o governo ter economia. Agora, para comprar serviços digitais, né, que tem um alto valor agregado... É uma coisa muito específica, né? Muito específica, muito técnica. Isso. Inclusive, a Brad vem trabalhando fortemente com o governo para mudar esse conceito. Então, esse é um tipo de precificação que eu até recomendo para quem está assistindo esse vídeo, fuja dos pregões eletrônicos, porque eles são altamente daninhos, né, tanto para quem vende quanto para quem compra. Mas como é governo, realmente tu não tem um culpado, né, do outro lado. Sobra para a agência. Eu vou voltar contigo daqui a pouco novamente com precificação, mas eu queria abordar dois assuntos interessantes. O primeiro deles é sobre diferenciação de preço por porte de empresa. Eu tive um debate recente com um conhecido sobre essa questão. Ele era completamente contra. Se você tem um preço, um site que custa R$10.000, um exemplo, um produto, um site, com 5, 6 páginas, um exemplo, custa R$10.000, para o Zé da Esquina é o mesmo para a Coca-Cola. É R$10.000, o meu esforço vai ser o mesmo, o valor hora é o mesmo. Meu ponto de vista, eu acho que falta uma questão a ser analisada nesse cenário, que daí que eu vejo que as empresas elas não têm o mesmo... Falta maturidade e falta análise, saber precificar correto. Primeiro, eu acho que existe a questão do nível processual que uma grande organização, uma grande empresa tem. Você tem muitos processos a mais a serem feitos do que uma empresa normal. Por exigências, uma multinacional, você tem que ter, toda a sua empresa tem que estar completamente regularizada, manter uma empresa regularizada no Brasil, 100% a gente sabe que é muito difícil, 100% com todos as certidões negativas, é muito difícil, mas tem que manter ela regularizada. Muitas vezes as empresas têm um processo de faturamento e pagamento completamente diferente. Você não recebe um sinal para começar, você começa, depois de 30 dias você recebe um sinal, aí você financia a operação, quando não, empresas que ter um tempo de pagamento de 90 dias, 180 dias, que eu queria até que você comentasse, que eu acho um absurdo, né? Eu acho que você tem um 30, 60, por burocracias, quando uma multinacional vai e volta de papelada para poder... Eu acho que até é normal, né? Mas quando chega no 90, 120, 180, eu já acho um pouco absurdo. Eu acho que tem esse componente, que é a questão do processo, e também tem o nível de exigência de atendimento que uma grande marca tem com relação ao Zé da Esquina. Porque o Zé da Esquina, você vai falar com uma pessoa, duas, às vezes o nível de conhecimento você só consegue tratar. Quando você vai entrar numa grande companhia, você vai falar com muito mais gente, você vai falar com muito mais pessoas. Às vezes o nível técnico da sua equipe tem que ser melhor, porque a forma de tratar é diferente. Você vai publicar um projeto para a pizzaria, é de um jeito.
Você vai publicar projeto para uma grande marca, tem todo um processo de deploy, de acompanhamento, de testes, de sobe e não sobe, que para você publicar um site, você sabe como é que funciona, né? Tendo os acessos, em 1 hora, no máximo, o site está pronto e publicado. Você vai para um processo de uma empresa, às vezes demora 2, 3 dias se publicar. Então, eu acho que falta um pouco dessa percepção. É o meu sentimento, né? Eu acho que realmente, assim, existe uma diferenciação de preço, sim, quando se trata de uma pequena empresa para uma grande marca. Mas não só porque é o cheiro do dono, né? Eu acho que porque existem coisas intrínsecas que fazem ser mais caro. Tá perfeito, Rodrigo. Inclusive, você quase já respondeu a pergunta. Eu concordo em gênero e grau contigo. Eu acho que, em tese, desenvolver um site de 10 páginas para uma pequena empresa e desenvolver um site de 10 páginas para Coca-Cola, né, o produto em si, ele é similar. O que muda é exatamente o processo que você colocou. Uma Coca-Cola, provavelmente ela vai ter muito mais aprovações, muito mais pessoas envolvidas, a forma de pagamento vai ser em 180 dias a primeira parcela, né? Talvez o TI da Coca-Cola vai exigir vários compliances de tecnologia no teu desenvolvimento, então muda muito o processo de desenvolvimento de um site de 10 páginas para uma pequena empresa, de um site de 10 páginas para a Coca-Cola. E isso, se for refletido corretamente no orçamento, né? Quando você senta para montar o orçamento e o projeto daquele site, todos esses processos, refações, compliances e formas de pagamento vão ter que estar refletidos nos custos, né? E isso vai claramente mostrar que um custa 10, o outro custa 100. Né? Porque esses itens... E aí a gente tem que entender, e o mercado já está entendendo isso, que não é só a página, uma landing page, né? Pode ser uma página simples, one page para fazer um produto. Se for para a Coca-Cola, vai ter um processo de produção. Se for para uma pequena empresa, é outro processo de produção. E isso não tem mágica, se reflete nos preços, né? Então, não tem... O que acontece às vezes é que o pessoal pode, como é que eu vou dizer, se aproveitar de uma grande empresa. Então, onde tu tinha uma margem de contribuição de 30%, bota de 100%. Né? Mas isso é outra coisa, é a estratégia de negócio da empresa. Agora, que os custos são diferentes, sem dúvida nenhuma eles são. E sobre a questão do pagamento em 180 dias, cara, 6 meses pós-entrega, qual é a sua opinião sobre isso, cara? Eu sei que é polêmico, mas cara, assim, eu vou botar lenha nessa fogueira. Cada um paga do jeito que quer, né? Se eu sou uma empresa privada e eu definir que a minha forma de pagamento é 180 dias, né, eu posso não ter ninguém que me forneça, né? Eu posso chegar à conclusão que não vai haver fornecedor nesse mundo que queira me fornecer. Ou vai haver fornecedores que certamente vai estar no preço justo de 6 meses para receber aquele valor em 180 dias. Agora, não tem o que fazer, isso é mercado privado, é lei da oferta e da procura. Se tem fornecedores que aceitam receber em 180 dias, não tem mágica. Eu vou ter... Acho injusto? Eu posso até, em tese, dizer, pô, não me parece justo, mas aí você faz aquela conta. A Brahma, né? Uma vez eu atendi a Brahma, fui fazer um orçamento e já me deram de cara, olha, nós pagamos aqui em 180 dias. Né? E se atrasar é mais 180 dias. Se por algum motivo não pagar naquele mês, vai correr mais 180 dias para pagar de novo. Então tu pode ficar um ano sem receber. Então, tu pega uma Brahma, que eu imagino o volume de contas a pagar desses caras, né? Ter prazos para processar tudo isso é válido. Se 180 dias é muito, é pouco, aí é difícil a gente avaliar, né, Rodrigo? Aí por isso que tem a cauda longa, né? Eu acho que tem mercado para todas os tipos de empresa, né? Vai ter empresas que têm porte e lastro para trabalhar para grandes marcas e receber em 180 dias, e vai ter empresas que vão trabalhar na cauda longa, né? Empresas de pequeno porte, médio porte, que vão pagar em 30 dias ou vão se adequar ao modelo que a agência fornece. Legal, bacana. E agora o outro ponto que eu queria falar contigo antes de voltar sobre o processo de precificação é sobre concorrência, que também envolve, querendo ou não, orçamentação e precificação, né? Como a gente pode identificar que aquela concorrência é séria ou não? Assim, você tem muita experiência com isso, tenho certeza. Pedidos de concorrência, em quais que você verifica, por exemplo, cara, não vou nem entrar nessa concorrência porque isso aqui não é... tem horas que você não consegue entender, né? Mas
isso aqui já tem algumas pílulas informando, cara, que não é uma concorrência séria, que a gente não deve entrar. Cara, é difícil, realmente é difícil. Primeira coisa, você não vai entrar no mérito da política, né? Tem Lava Jato aí, tem um monte de gente aí que eu acho que a gente tem que cuidar para realmente partir do princípio que todas as empresas públicas que abrem concorrência, sejam públicas ou privadas, são idôneas, né? A partir disso, uma leitura do edital. Eu acho que precisa ter um cuidado muito grande na leitura do edital, né? Ver o que a empresa está pedindo de garantia, que tipo de portfólio ela está pedindo, quais são as regras de validação da empresa, porque já houve casos de eu ler editais que dizem assim, a empresa que se habilitará para fornecer tem que ter 4 leões em Cannes. Isso é inadmissível, né? Como é que você vai validar a competência de entrega de uma empresa por se ela tem leões em Cannes ou não? Então, esse tipo de coisa já demonstra uma certa tendência, já demonstra que aquele edital é tendencioso para que poucas empresas no Brasil tenham leões em Cannes. Então, tu já sabe que há 3 ou 4 grandes agências do mercado que vão conseguir atender. Então, esse tipo de análise do edital, ele já te dá uma boa visão se aquela concorrência é mais justa ou mais tendenciosa. E aí não tem o que fazer, né? É melhor declinar e não participar do que arriscar. No caso do privado, quando entra uma RFP, eu recebo muito, né? Eu dificilmente entro numa concorrência. Assim, já participei de várias, eu dificilmente entro numa concorrência. Lógico que, assim, tem horas que tem concorrência. Não quer dizer que a pessoa pediu um orçamento para mim foi só para mim. Ela tem que cortar com outras pessoas, isso é normal, tranquilo, né? Quando eu falo de concorrência, eu falo quando você tem que trabalhar bastante, criar algum material, alguma entrega, seja um layout, uma apresentação de campanha, uma ideia, assim, você vai ter horas de trabalho, você vai trabalhar para aquela marca, para aquela empresa, não importa para quem está tentando te contratar, apresentar uma ideia, né, insights, né, você vai perder, muitas vezes você perde. Os insights são deles depois da concorrência. E daí não chega no final, você não leva, não tem feedback, você percebe que a coisa é meio assim. Eu tenho uma opção, assim, eu não entro nesse tipo de... mais particularidade, hein? Eu não entro, talvez porque eu não consegui aprender a forma correta de seguir com esse tipo de concorrência. Mas eu respeito quem participa e tem pessoas que são ratos de concorrência, né? Sabem exatamente os pontos de atacar e tal. Uma coisa que eu percebo bastante, que é uma dica que eu dou para quem está nos assistindo aqui, quando vem uma RFP de alguém já com um briefing muito bem feito, né? Muito bem feito, que indo para segunda-feira, terça-feira, mudando na sexta-feira, tarde, na quinta, né? É batata que só quer seu preço, né? Para poder compor o valor. Só para ter três preços e bater o martelo, né? Você tem outra pílulazinha, outro negocinho que você percebe assim, que tem sempre um viés ali estranho, assim? Isso que você colocou aí, falando da iniciativa privada, né, não da pública. Na pública, analisando o edital, a gente consegue. E mais, no público, eles têm que seguir regras, né? Então, a ABRAD já entrou com várias impugnações de editais, vendo que são editais tendenciosos, a gente, como entidade, consegue fazer uma impugnação. No mercado privado, isso já é mais complicado, né? Porque no mercado privado não tem uma regra, né? A não ser que você vai discutir juridicamente se aquele edital é viciado ou não, teoricamente uma empresa privada pode comprar de quem ela quiser, né? Até do mais caro. Normalmente, isso que você colocou, eu reforço, quando vem um edital, né, um telefonema, né, 2 dias antes pedindo uma proposta para 2 dias depois, 3 dias depois de uma grande concorrência, é uma tendência de que isso está viciado e aquilo ali é um pedido apenas para compor preço. Porque isso em iniciativa privada acontece muito. E até uma dica também, junto com o que você deu, empresa privada você já tem que trabalhar muito antes, né? O edital ele é a consequência de algum trabalho, né? Você vai dentro de uma empresa, vende uma ideia de um aplicativo, de uma intranet, de um novo site, enfim, você trabalha fortemente o mercado e aquilo no final, se você está trabalhando com uma grande marca, ela vai naturalmente encaminhar para uma área de compras e pedir uma concorrência. Às vezes você até ajuda a área de compras a escrever o edital, né, de concorrência privada. E isso, de certa forma, te dá uma vantagem competitiva em levar, porque você já trabalhou durante alguns meses na empresa por iniciativa própria, por custos seus, você ajudou eles a ter aquela solução,
tem uma chance de você ser olhado com bons olhos na decisão da concorrência. Mas tudo, né, é na área da especulação. Porque se você tem alguém numa área de compras que tem um fornecedor já conhecido, o cunhado dele tem uma agência que faz, você acaba caindo em percalço. Por isso que a sorte, às vezes, te ajuda nesse tipo de coisa. Eu acho que não somente isso, eu acho uma coisa interessante, que eu acho que a Abrad ajuda também, o associativismo, ele é importante nessa questão. A troca de experiências, né? Quando vem uma RFP dessa, se trocar ideia com outro parceiro, compartilhando no grupo da Abrad, o pessoal sempre dá esses insights, né? Exato. A gente já recebeu, né, no grupo nosso, né, gente, tá correndo essa RFP, aí mais uns 40 negros receberam a mesma RFP, entendeu? Então, alguém já trabalhou para aquela marca e já conhece como é que funciona. Exatamente. Então, se puder dar uma dica ao pessoal, gente, analisem bem, porque assim, se as coisas, como você falou, se as coisas acontecem e elas não mudam, é porque sempre tem alguém fornecendo, alguém disposto a fornecer e a fazer. O mercado privado é assim, né? Você não tem como ditar regra, né? A não ser que você pegue nitidamente uma ilegalidade, né? E aí é caso de polícia, né? O mercado privado pode comprar de quem ele quiser, com o preço que ele quiser. Doutor, sobre a questão de técnicas de precificação, tá? Você tem alguma dica bem bacana aqui para o pessoal sobre como tentar chegar numa precificação de uma forma mais correta, mais assertiva? Primeiro, tenha um bom financeiro. Dá a principal dica para mim, não faça precificação sem alguém com bom conhecimento financeiro com você. Como você comentou no início, você montou uma planilha, né? Com todos os custos, overheads, carga tributária e tudo mais. Não fui eu que montei, foi meu financeiro. Então, né? É importantíssimo ter um bom financeiro. Precificação, gente, se faz com negócios e financeiro. Né? Negócios, vai lá na operações, pega o orçamento, discute as premissas, o tipo de cliente, se ele é mais fácil, se ele é mais difícil, né? Como é que eu vou trabalhar com ele, quantos níveis de aprovação, enfim, negócios trabalha isso com operações. O financeiro trabalha overhead, carga tributária, enfim, custo de terceiros, emissão de nota, e tudo isso compõe o teu preço. Então, ter um bom financeiro é fundamental. E para o lado de negócio, para mitigar os problemas, que eu falei do início daquela brincadeira do coeficiente de cagaço, né? A gente criar um indexador, é bom que a área de negócio com operações pegue esse histórico de trabalho, tanto do tipo de projeto quanto do perfil do cliente, e tente definir um coeficiente, uma margem que tu coloca em cima do teu orçamento para aqueles imprevistos, porque eles vão acontecer. Né? Uma premissa, quando eu falo de gestão de projetos, né, é que projetos falham. Não adianta, não existe um projeto que começa e termina conforme planejado. Ele vai mudar ao longo do tempo. Seja porque o cliente mudou de ideia, seja porque veio uma pandemia, seja porque a tecnologia mudou, seja porque o desenvolvedor que estava trabalhando foi embora e não deixou o código, enfim. Sempre vai ter um motivo porque o projeto muda. Então, tenha esse tipo de indicador previsto no orçamento. Isso vai te dar margem, inclusive, de negociação com o cliente. Para fechar, Daltro, eu queria pedir para você dar um recadinho pro pessoal aqui. Quem está nos assistindo, a Abrad tem uma tabela referencial de preços. Lembrando, né? Eu vou reforçando, tabela referencial de preços. Quero que você explique por quê. Isso é chamado guia referencial de preços. Guia referencial de preços. Nem a tabela, é guia referencial de preços. Quero que você explique um pouco sobre isso, que a Abrad ela possui esse guia referencial e neste momento nós estamos produzindo um novo guia para 2020. É um guia muito mais completo, muito mais robusto, que eu tive o prazer de compartilhar um pouco do meu conhecimento nesse guia também. Conta pra gente como está sendo formado esse guia aí e para o pessoal ter um pouco de ciência do que está por vir aí. Perfeito, né? A gente já tem esse guia há algum tempo, né? Esse guia até o ano passado ele foi trabalhado em parceria com o Sinapro SP, né? Então a gente criou esse guia em conjunto com eles, a gente assinou o capítulo digital. Só que ao longo desse tempo a gente viu que ele tem um viés, né? Ele foi desenvolvido com base no guia do Sinapro, que tem a tendência a precificar grandes agências, né? Então ele tem uma tendência de alta, de preços maiores, porque o Sinapro sempre atendeu grandes agências offline. A gente agora, para esse ano, decidiu criar um guia próprio,
né? Nós não temos mais a parceria com o Sinapra, a Hungria 100% da Abradee. Ele vai ser muito mais completo, ele vai ter muitos itens que não tinha no guia em parceria com o Sinapra, e ele vai ter uma classificação de custos definidas por porte de empresa. A gente deve ter pequenas, médias e grandes empresas, e os custos de cada serviço vão ser classificados por esse tipo de empresa. Então, tu vai poder ter uma visão mais clara de custo e não apenas o topo, né? E sim por 3 níveis de empresa. E também a gente vai ter margens de desconto por região, porque no preço que tu faz no Nordeste não é o mesmo preço que tu faz no Sul. Então a gente também vai ter uma discriminação por região. Esse guia está sendo trabalhado, ele deve ficar pronto esse ano ainda. A ideia é que até novembro a gente lance esse guia e ele vai ser realmente um grande avanço para o mercado, até porque a gente vai trabalhar para que o governo federal passe a utilizar este guia como referência para licitações de serviços digitais. Então isso já vai ser um grande avanço para o mercado digital. Daltro, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom. Pessoal, realmente, assim como quando o guia sair, baixem o guia vai estar feito com muito carinho. Faz mais ou menos 1 ano de trabalho, né, Daltro? 1 ano de trabalho. Para criar esse guia, não é um trabalho fácil. Tem vários agentes digitais da Abradee que estão contribuindo para a formação desses preços, dessas referências, dessas ideias de como precificar melhor o seu projeto. Então, baixem assim que sair esse guia, vai ser muito interessante. Agradeço novamente a sua presença, espero a gente conversar mais vezes e vejo vocês no próximo Abradee Talks. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, né? E até o próximo Abradee Talks.